Agora, a Simone Tebet afirma que Jair Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. A senadora do MDB afirmou a um jornal português que ninguém imaginava que o atual presidente pudesse namorar com o autoritarismo. A pré-candidata à presidência da República em 2022, Tebet disse ainda que investidores estrangeiros e nacionais precisam acreditar que o presidente, abre aspas, tem respeito às instituições democráticas, não ameaça a democracia, fecha aspas. Cotada como uma potencial vice em uma chapa no ano que vem, a senadora garantiu que não há nenhum tipo de negociação nesse sentido. Paulo Pozonov. Simone Tebet falando que Bolsonaro é o pior presidente. Tivemos Lula também falando que o exército brasileiro tem que agir na Bahia. Os presidenciáveis estão aproveitando o momento e atacando o seu principal alvo, que é Jair Bolsonaro. Isso já era previsto. Então, até o início da campanha eleitoral, ou melhor, até o dia da votação, nós vamos ter esse tipo de provocação, de ataque. Isso vai ser uma coisa muito corriqueira nesse ano de 2022. William, me parece que a senadora Simone Tebet apela aí pro anti-bolsonarismo meio psicótico, né? Com essas hipérboles todas, o pior presidente do Brasil. Enquanto você falava, eu ficava me lembrando aqui, eu que não tenho a memória muito boa, mas eu posso me lembrar de Sarney, né, com os fiscais do Sarney, congelamentos de preço, ou então Collor, aquele governo extremamente tumultuado de Collor. São dois nomes aí muito atuais, né, os dois vivos, inclusive, que a gente poderia colocar ali no hall dos piores presidentes do Brasil, sem prejudicar a argumentação. Então ela opta, é mais uma, né, que mostra que vai optar em 2022 por atacar o presidente, por essa retórica anti-bolsonarista, como se todos os nossos problemas tivessem sido causados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela realmente não reconhece absolutamente nada de bom nesse governo. Infelizmente, esse é um olhar aí cada vez mais comum entre os presidenciáveis. Agora, o que me chama a atenção é a insistência também, William, nesse fascismo imaginário, né? Nessa ideia aí de que Bolsonaro flerta com o autoritarismo. Bom, acho que a Simone Tebet chega um pouco atrasada a essa discussão. Me parece que depois das manifestações de 7 de setembro, com aquela declaração ao povo brasileiro que decepcionou boa parte da base, a gente não pode tapar o sol com a peneira aqui, tinha muita gente querendo, sim, uma guinada autoritária, mas depois daquilo eu acho que não faz muito sentido em dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem essa tendência autoritária. Afinal, naquele momento, William, ele estava ali com a faca e o queijo na mão para fazer o que quisesse. Havia milhões de pessoas às ruas, bastava, né, ele querer ter essa vontade de tentar. E ele mostrou que tem, apesar da retórica belicosa, apesar do jeitão, assim, meio simples, e sim, ele tem um jeito meio autoritário até de falar, apesar disso, me parece que ele está bastante apegado à democracia, que ele não tem, que ele não almeja criar uma ditadura bolsonarista no país. Então, me parece que a senadora Simone Tebet joga para sua torcida, uma torcida, aliás, bastante reduzida, né, William? Então, e foi bom você falar sobre essa torcida reduzida, porque a gente tem os extremos, né? Você tem aí Simone Tebet, Ciro, né? E toda essa turma, uma Dória, com 3%, 4%, 1%, 2%, enfim, nessa faixa não ultrapassando seus 5%, atacando Jair Bolsonaro. Bolsonaro quieto, não vejo eles fazendo nenhuma citação a respeito dessas provocações. E tem o outro que lidera as pesquisas, que é Lula. Então, assim, a estratégia de Bolsonaro nesse ano de 2022, se defender dos ataques ou ignorá-los e partir para as realizações, essa é a estratégia dele? William, eu acho que partir para as realizações seria a estratégia, a melhor e mais virtuosa das estratégias. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive tempos estranhos, tempos extremamente polarizados, né? Inclusive, e o presidente Jair Bolsonaro gosta do confronto, ele prospera, né? Ele ganha, só tem a ganhar com o confronto. Aliás, até um comentário a se fazer sobre essa estratégia desses nanicos aí que você descreveu, né? Eu incluiria o governador de São Paulo também, Ciro Gomes,
até Sérgio Moro, que havia até uma certa esperança aí por parte de muita gente que acreditava que Sérgio Moro alcançaria os 2 dígitos e se firmaria como uma alternativa a essa polarização, e isso não se revelou. Então, o que a gente vai ver são esses nanicos dando muita munição para o presidente Jair Bolsonaro lutar num território que ele já conhece e no qual ele se saiu vitorioso em 2018. Mas eu ainda gostaria, William, de ver o presidente Jair Bolsonaro mostrar realizações durante a sua campanha, apesar de realmente não acreditar que isso vai acontecer. Paulo, aproveitando ainda para a gente dar uma pincelada nesse tema, Jair Bolsonaro mudando o Bolsa Família, criando o Auxílio Brasil, agora ele pretende uma reformulada no programa Mais Médicos, que foi um programa desenvolvido pelo PT. Então, assim, Bolsonaro, por outro lado, tenta emplacar essas novidades ou essas novas roupagens ao aparar a estrutura do governo, justamente para mostrar o que ele fez ou o que ele está fazendo, o que ele está melhorando. Esse é o caminho que ele aponta para a gente? William, eu vejo de uma certa forma, de uma forma um tanto quanto melancólica isso, né? Me parece que ninguém pode governar nesse país sem usar a palavra social. Então, me parece que o presidente Jair Bolsonaro, agora em 2022, essas medidas que você até mencionou, expressam esse desejo de Bolsonaro se mostrar como um presidente preocupado com o social. A gente realmente, William, ideologicamente, a gente se tornou refém dessa palavrinha, né, dessa preocupação social, o liberalismo no país, que o liberalismo ele tem uma preocupação social, obviamente, mas ele entende que o caminho para se chegar à eliminação da pobreza, por exemplo, ou a diminuição de vários problemas sociais é outro, não é a transferência de renda pura e simples, não é a cobrança exagerada de impostos, não é um Estado super abrangente. O liberalismo acredita num Estado menor e acredita que a economia, que a própria sociedade vai ser capaz de sanar esses problemas. Mas é uma ideia que os 3 anos da administração do presidente Jair Bolsonaro mostraram que essa ideia, infelizmente, não pegou no Brasil, e quem quer que sonhe em se eleger ou se reeleger em 2022 vai ter que apelar para essa pauta social. A gente vê isso também no ex-ministro Sérgio Moro, né, apelando bastante para a pauta social, sem contar, claro, ali a extrema esquerda de Lula, do PSOL, cuja agenda se baseia nesses programas sociais que, no final das contas, têm consequências péssimas para o país.